Bom dia, amada igreja. Bom dia. Igreja Metodista Unida, Conferência Anual do Oeste de Angola, Distrito Eclesiástico de Luanda. Primeira sessão bienal da Conferência Distrital. Ata das resoluções e recomendações. De 25 a 28 de maio de 2023, realizou-se a primeira sessão bienal da Conferência Distrital de Luanda, sob presidência do Reverendo Francisco Bernardo Neto, Superintendente do Distrito Eclesiástico de Luanda, e secretariado pelo Reverendo Mário Gerson Monteiro da Costa, pastor da Igreja Pastoral de São Paulo, tendo decorrido sob o tema Imbuídos de Fé Ativa, cumpramos a missão em tempos de adversidade. Extraído do livro de São Marcos 16:15. A sessão bienal contou com a participação de 250 delegados, clérigos e leigos, oriundos de 4 intendências do distrito de Luanda. O culto solene de abertura foi também marcado pela celebração eucarística da Ceia do Senhor, oficiada pelo Reverendo Francisco Bernardo Neto, Superintendente do Distrito Eclesiástico de Luanda. O ato solene de encerramento da primeira sessão bienal foi presidida por sua Reverendíssima Bispo Gaspar João Domingos, cuja pregação baseou-se no tema central da conferência, Imbuídos de Fé Ativa, cumpramos a missão em tempos de adversidade, encontrados no livro de São Marcos 16:15 e Hebreus 11:1. Da análise e discussão dos relatórios, a primeira sessão bienal da Conferência Distrital e dos debates em plenário resultaram as seguintes resoluções e recomendações. Resoluções. De forma a apoiar os cargos pastorais do Distrito de Luanda com dificuldade de assumir o salário dos seus obreiros e concluir as obras de construção dos seus templos, os delegados propõem que, ao nível do Distrito, se implemente um programa de apadrinhamento desses cargos pastorais, onde as igrejas com maior capacidade financeira suportem as com menor capacidade e financeira e material. Que as comunicações através de cartas e ofícios provenientes das intendências para as igrejas locais tenham o visto do superintendente do distrito de Luanda e haja uma maior concertação e envolvimento entre as igrejas das intendências e o Conselho de Programa na elaboração do programa do distrito, por forma a se evitar sobreposições de agenda e sobrecargas de tarefas. Recomendações. Os delegados clérigos e leigos são unânimes em manter a orientação diretriz do Conselho de Administração e Finanças da Conferência Anual, segundo a qual, no dia em que se comemora o Dia do Pastor em atividade, as entradas nas igrejas locais sejam assim distribuídas: 40% para a Conferência Anual, 40% para os pastores em atividade e 20% para as igrejas locais. Que os salários a serem presentes na Conferência Distrital sejam enviadas de forma física ou virtual, os delegados clérigos e leigos com antecedência mínima de 15 dias, a fim de permitir maior discussão e, consequentemente, estes poderem melhor contribuir para o desenvolvimento da Igreja. Que os cultos dominicais das igrejas locais não fujam à ordem litúrgica. Padrão constante, no inário Povo Cantar, página 557, e que haja cumprimento obrigatório. A Conferência incentiva a Comissão de Culto e Música a dar continuidade aos concertos musicais anuais iniciados no ano passado. Entretanto, exorta a melhor nível organizativo dos mesmos. Os programas de atividades a serem elaborados pela Juventude sejam ratificados pelos gabinetes pastorais. Que os professores, preletores ou pregadores
estudos de adolescentes sejam selecionados conjuntamente pelas direções da juventude e os gabinetes pastorais. Periodicamente, os senhores pastores devem incentivar os membros com idade superior à idade permitida num determinado organismo lei a passar para o outro, de acordo com a sua idade. A conferência encoraja as igrejas locais a revitalizarem o programa de alfabetização. Que se faça um estudo mais apurado sobre a viabilidade de um software de gestão e controle de fundos conferenciais. Encorajam-se os pastores no sentido de participarem e se engajarem mais nas atividades ao nível das igrejas locais, especialmente nas celebrações relacionadas às várias datas constantes do calendário litúrgico, de maneira a participarem das atividades organizadas pelos organismos e conselheiros de programa. Nome de Guias leigos. Guia leigo Adriano. Guia leigo das conferências. Adriano Paiango Nascimento Paiango. Cargo Pastoral de Moisés. Vice-guia leigo Elisa Maria Pedro Salvador, Igreja de Daniel. Conselho de Programa, Presidente Laurinda Enda Lloyd Lulu, Igreja de Jerusalém. Vice-Presidente Manuel Adão, Igreja de Osasco. Comissão de Finanças, Presidente Bernardo Dias Mateus, Igreja de Redentor. Secretário Matias Pascoal Domingo, Igreja de Eduardo, Reverendo Eduardo Afonso. Tesoureiro Domingas Augusto Posse, Igreja de Jerusalém. Comissão de Estatística, Presidente Elias Jovete Vizela, Igreja de Reverendo Gaspar de Almeida. Vice-Presidente Arnaldo Capapelo, Igreja de Reverendo Adriano Dias dos Santos. Comissão de Evangelismo. Presidente Reverendo Augusto Canandango, Igreja de Adriano dos Santos. Vice-Presidente Reverendo Abacuque Lopes Caxinga, Igreja Central de Luanda. Comissão de Exame de Contas. Presidente João Carlos Bandeira, Igreja de João Mateus. Vice-Presidente Reverendo Miguel Simão, Igreja de Jerusalém. Comissão de Culto e Música. Presidente Nelson Mateus Gaspar Salles, Igreja de Betel. Vice-Presidente Garcia Bravo, Igreja Central de Luanda. Comissão de Construção, Reparação e Curador. Presidente Linheiro Diogo Mendes, Igreja de Israel. Comissão de Estudos e Projetos. Presidente Mariana Eduardo Simão dos Santos, Igreja de Boa Esperança. Marino Eduardo Simão dos Santos, Igreja de Boa Esperança. Vice-Presidente Reinaldo Nicavo Gomes, Igreja de Susana Wesley. Comissão de Saúde. Presidente Carolina Eliseu da Silva, Igreja de Maús. Comissão de Protocolo e Festa. Presidente Maria de Lourdes Aviso, Igreja de Betel. Vice-Presidente Maria Duarte João Lucas, Igreja de Sofonia. Comissão de Assuntos e Instrução. Presidente Francisco Ribela, Igreja de Santo Cristo. Comissão de Educação Cristã e Ensino. Presidente Nascimento Caçulo, Igreja de Betel. Comissão de Assuntos Sociais Cristãos. Presidente Reverenda Margarida Antônio, Igreja de Matos do Oriente. Vice-Presidente Maria de Lourdes Brito, Igreja de Jerusalém. Comissão de Arquivo e História. Presidente Mateus Caçua Cambuíjo, Igreja de Betel. Vice-Presidente Reverendo Jorge da Costa, Igreja de Moisés Santo. Comissão de Assuntos Jurídicos. Presidente Domingas da Cruz, Igreja de Reverendo Gaspar Adão de Almeida. Vice-Presidente Jodair Rodrigo Apolo Álvaro,
Igreja de João Batista. Comissão de Comunicação e Informação. Presidente, Joana Tomás, Igreja de Josué Sapu. Vice-presidente, Agostinho Ferreira, Igreja Bispo Nilo de Carvalho, Maianga. Organização de Homens. Diretor, Bartolomeu Manuel Lembrança, Igreja de João Mateus. Vice-diretor, Sebastião Mussungo, Igreja de Boa Esperança. Organização de Mulheres. Diretora, Júlia Diodete Joaquim, Igreja de Maús. Vice-diretora, Catarina Borges, Igreja de Betel. Organização de Jovens Adultos. Diretor, Gelson da Silva João, Igreja do Reverendo Manuel Antônio Muniz. Vice-diretor, Stélvio Domingos Gonçalves, Igreja de Belém. Organização da Juventude. Diretor, Onofre Vitor Capefa, Igreja de Bispo Gaspar João Domingo. Vice-diretor, Pascoal Sebastião, Igreja do Reverendo Luiz Vicente. Guias leigos das Intendências. Luanda e Cacenga, Eva Mateus João, Igreja de Maria Madalena. Viana e Cacoaco, Maria Lourdes de Souza, Igreja do Reverendo Gaspar Adão de Almeida. Bela Quilamba, Walter Macanga Raimundo Feijó, Bispo Rafa Eduardo Dodi. Quilamba, Icone Bem e Quissama, Gaspar Dias dos Santos, Igreja do Bom Jesus. Comissão de Nomeação e Desenvolvimento de Liderança. Secretário, Reverendo Manuel Figueiredo, Igreja de Rútil. Comissão da Superintendência. Presidente, Reverenda Dominga Joaquim Carriço André, Igreja do Reverendo Bartolomeu Pascoal. Vice-presidente, Reverendo Hermenegildo Sebastião Damião, Igreja de Monte Sinai. Comissão Ministerial. Presidente, Reverendo Marcos de Almeida, Igreja de João Êxodo. Secretário, Reverendo Mário Gelson Monteiro da Costa, Igreja de São Paulo. Membros, Reverendo Alves Macanga, Igreja de Ferreira Paulo da Silva. Reverenda Mariana Zua, Igreja do Reverendo Antônio Jorge. Reverendo Abel Cataca, a Igreja de Abel da Silva. Reverenda Lídia Romão, Igreja do Reverendo Agostinho Pedro Neto. Reverendo Antônio Onça, Igreja de Maria Madalena. Reverenda Dominga Joaquim Carriço André. Igreja do Reverendo Bartolomeu Pascoal. Reverenda Preciosa Feijó, Igreja do Reverendo Dia dos Santos. Luanda, aos 28 de maio de 2023. Uma vez. Agora, cedo lugar ao conselho do programa. Amada Igreja, bom dia. Bom dia. Jepaga uma Cristo ngamene que na mudijina de agora. Nossas criancinhas, bom dia. Bom dia. É assim mesmo já. Crianças do Betel, bom dia. Bom dia. Bom, hoje o nosso culto está sendo dedicado às nossas criancinhas. Estamos no mês criança, no mês em que elas merecem tudo, não é? Desde o pão e mais algumas coisas. E a igreja não foge à regra.
comemorou no passado 1 de junho o Dia Internacional da Criança e a nossa igreja elaborou uma jornada em alusão a este mês, que é o mês de junho. E nós, igreja, não fugimos e estamos sempre de mãos dadas com as nossas criancinhas, com a velha frase que são o futuro do amanhã. Mas antes vamos ouvir então a nossa mensagem que será lida para comemorarmos então o Dia da Criança. Pelo que convido a jovem que vai assim fazer, peço já a presença aqui do coordenador de trabalho com criança, irmão Avelino. Se não tiver o seu representante, Igreja Metodista Unida, Conferência do Oeste de Angola, Distrito Eclesiástico de Luanda, Cargo Pastoral de Região. Mensagem para o Dia da Criança Metodista. A infância de uma criança é uma fase tão bela que estará sempre dentro de cada um de nós por toda a vida. Crianças são a luz que ilumina o mundo e carregam consigo a esperança. Elas são capazes de colocar orgulho de lado e perdoar com toda a sinceridade do coração. O pai e a mãe são os dignos representantes de Deus na vida dos filhos, por isso têm autoridade sobre eles. Então, é vontade do Senhor que estes cumpram muito bem a missão de educá-los para a sociedade e para o céu. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante que quase impossível substituir, e que o direito e dever de educação são prioridades inalienáveis para os pais. Urge a necessidade das famílias e da sociedade assumirem a responsabilidade de proteger, educar e criar condições para que as crianças usufruam plenamente dos seus direitos e se desenvolvam de forma saudável e integral. Façamos da família o laboratório que molda o cidadão do amanhã, íntegro e responsável, imbuído dos valores morais, éticos, cívicos e patrióticos, assegurando um ambiente que permita que as nossas crianças desfrutam da beleza da sua infância e tenham um processo de crescimento sadio e sem perturbações. Que Deus abençoe abundantemente as crianças angolanas no geral, e em particular as crianças metodistas. Luanda, ao 11 de julho de 2023, bem-aja crianças de Telema. vou convidar então a nossa criança Luiana Tissola Manuel Salemos para descer até aqui.